Olá, boa tarde, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui para trazer mais uma palavra aos vossos corações, para o vosso entendimento, amém? A palavra se encontra no livro de Salmos 2, capítulo 2, e o Senhor está trazendo vitória para nós nessa palavra, amém? Deus vai trazer o entendimento para nós, para que nós venhamos entender esta palavra, o que o Senhor está falando para nós. O Senhor está falando de vitória, de bênção para nós, amém? Glória a Deus, essa palavra está falando daquele povo que persegue o Filho de Deus, aquele povo que persegue os ungidos de Deus, porque quando persegue os ungidos de Deus, está perseguindo o próprio Deus, está perseguindo o Filho de Deus, e quem persegue o Filho de Deus, persegue o próprio Deus. A palavra diz assim: porque se amontina as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntam-se a macomuna contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas aqui, meus irmãos, no versículo 4 diz assim: aquele que habita nos céus se irá, o Senhor zombará deles. No primeiro versículo está dizendo que as pessoas maquinam mal contra o Senhor Jesus, contra o ungido de Deus, contra os ungidos de Deus também na terra. Mas o versículo 4 diz que aquele que está no céu, ele se ira e ele zomba deles. Então, o que quer dizer? Que Deus não se importa, meus irmãos. Deus faz é rir, Deus faz é zombar dessas pessoas que perseguem o Filho de Deus. É a palavra do Senhor que está dizendo: Deus se ira, o Senhor zombará deles. O Senhor zomba destas pessoas, o Senhor faz é sorrir. O Senhor zomba deles, destas pessoas que perseguem os ungidos de Deus. Glória a Deus. Aqui no 5 diz assim: então lhe fará na sua ira e no seu furor os confundirá. O Senhor confunde essas pessoas que perseguem os filhos de Deus. O Senhor Deus, Ele confunde essas pessoas. Por que Deus está tocando na terra? Deus está permitindo todas essas coisas acontecer na terra. Tanta maldade, até mesmo com os inocentes, com as crianças inocentes, começando de dentro da barriga da mãe. Nós já vemos muitas maldades que as pessoas fazem. Por quê? Porque as nações, elas são maldosas, o povo tem a maldade no coração, eles perseguem o ungido de Deus, eles perseguem o Filho de Deus até hoje, eles perseguem os ungidos do Senhor. As pessoas estão escarnecendo dos crentes, zombando dos crentes, e isso Deus não vai deixar impune. Deus vai zombar dessas pessoas, Deus vai se irar. Glória a Deus, meus amados. Então o Senhor, Ele confunde essas pessoas que zomba do Filho de Deus. Aqui no versículo 6 diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Aqui o Senhor Deus está falando para Jesus Cristo. Deus está falando essa palavra para Jesus Cristo. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. O Senhor está falando para o Filho dele, Jesus Cristo. Mas trazendo para nós também, o Senhor está falando para nós também. Deus está falando para os ungidos deles também na terra. O Senhor está dizendo: eu te ungi. Você é meu ungido, você é meu escolhido. Você é meu. E ai daquele que tocar. E Deus está dizendo: pede em mim que eu te darei as nações por herança. Porque nós somos os representantes de Cristo na terra, meus amados. Nós somos os representantes de Cristo. Então o Senhor está dizendo: pede em mim que eu te darei as nações por herança. O que é essa herança que o Senhor está dizendo para nós pedir que Ele nos dá? Ele nos dá as almas, para nós ganharmos as almas para o reino dEle. Para que nós venhamos resgatar as almas das mãos de Satanás. Ele nos dá poder para despedaçar com vara de ferro todas as obras do inimigo. Glória a Deus, ou seja, a autoridade de Deus que Ele vai nos dar é para repreender o mal, todas as obras das trevas, quebrar as correntes, quebrar as cadeias que acorrentam o povo, quebrar as algemas, as obras de bruxaria, as obras de macumbaria,
as feitiçarias, as contendas, tudo aquilo que Satanás lançou sobre a terra para prender o povo de Deus, que as pessoas fazem maldade para o povo de Deus, o Senhor nos dá autoridade. Ele está dizendo, pede que eu te darei. Ele nos dá autoridade dos céus para quebrar todas as cadeias das maldades do inferno. O Senhor, ele tem esse poder e Ele nos dá. Ele está dizendo, pede que eu te darei. Tudo que vem de mal contra o ungido de Deus, Deus nos dá autoridade para quebrar toda a maldade das trevas. Deus está prometendo expandir o nosso ministério. Esta é uma vitória para nós que servimos a Deus com sinceridade, que queremos crescer o nosso ministério na presença de Deus, crescer na presença de Deus conforme o Senhor quer. Deus está prometendo expandir o nosso ministério. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, meus amados, vamos ficar firmes, porque o Senhor, Ele é fiel. E aqui no versículo 11, Ele diz assim, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. O que significa isso, meus amados? Deus está falando para nós, deixarmos ser instruído. Nós temos que ser instruído. Tem pessoas que não gostam de ser instruído. Tem pessoas que não gostam, não aceitam ser instruído. E nós precisamos ser instruídos. Nós, da obra do Senhor, nós que fazemos a obra, que estamos com a mão no arado, os obreiros da seara de Cristo. Resumindo, os obreiros da seara de Cristo precisam ser instruídos por Deus, pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos instrui na palavra, mas também nós precisamos ser instruídos por homens. Porque o Senhor deu sabedoria para os homens da terra, para fazer as coisas da terra, para instruir o povo. Deus deixou as leis. Então, se o Senhor deixou os professores na terra, deu sabedoria, deu entendimento, o Espírito Santo capacitou eles para instruir os outros, assim nós temos que aceitar, nós temos que ser instruídos pelo homem também. Tem pessoas que não aceitam ser instruídas, mas Deus já me instruiu, e põe a mão no arado de qualquer jeito. Não podemos, meus amados, nós temos que ter temor de Deus, não podemos perder o temor. Podemos perder tudo, ainda que venhamos perder tudo nessa terra, família, tudo. Mas uma coisa que nós não podemos perder é o temor de Deus. Se o homem deve perder o temor de Deus, acabou-se o homem, vai cair no lago de fogo, vai cair no inferno, porque perdeu o temor a Deus. Então não pode perder o temor. Então nós temos que ser instruído pelo homem. Os obreiros precisam ser instruídos, os obreiros precisam ser capacitados para a obra. O Espírito Santo, ele dá o entendimento, ele dá a revelação da palavra, ele instrui, mas o homem também é instruído pelo Espírito Santo também para instruir o homem na terra. Tem vários homens sábios instruídos por Deus para instruir os demais. Tem pessoas que têm dificuldades, tem pessoas que não têm aquela intimidade com Deus, não buscam aquela intimidade para o Espírito Santo instruir ele. Então ele precisa ser instruído pelo homem também. Através do Espírito Santo, Deus instrui as pessoas através do homem. E nós temos que ser instruídos. Tem pessoas que não gostam de ser instruídas no trabalho, o patrão vem instruir, elas não aceitam. As pessoas na igreja não aceitam ser instruídas pelo pastor, o pastor vai instruir elas não aceitam, acham que sabe mais, acham que o pastor não sabe de nada, que ela sabe mais do que ele. Meus irmãos, Deus capacitou ele como pastor para estar ali, porque Deus capacitou, porque Deus sabe que ele é capaz de exercer aquela função naquele momento. E vai chegar a sua hora de estar lá na frente também como pastor. E seja humilde, porque Deus vai te capacitar para você instruir outras pessoas. E se você não aceita ser instruído, como que você vai instruir outras pessoas? Então, meus amados, nós temos que ser instruído para pôr a mão no arado, até mesmo começando na limpeza da igreja. Nós temos que ser instruídos como limpar a igreja. Nós temos que ser instruídos como atender as pessoas na porta. Nós temos que ser instruídos como se portar no altar. Tem pessoas que não têm instrução, ou às vezes tem, mas não leva a sério. Chega na igreja de qualquer jeito, entra na igreja de qualquer jeito, de cabeça erguida. Nós temos que entrar na igreja de cabeça baixa, temos que, o nosso ouvido está pronto para ouvir e tardio para falar.
Nós temos que saber ouvir, chegar na igreja, se portar na igreja. Tem pessoas que chegam de qualquer forma na igreja e chega, já vai subindo para o altar e nem pergunta o pastor se pode subir, porque tem congregação que é cheia de regras. Tudo nós que formos fazer, temos que consultar o pastor. Tem pessoas que já pegam o microfone e já vai fazendo aquele reboliço, dizendo que vai fazer o mover, que Deus está mandando, sem nem mesmo consultar o pastor se pode, se o pastor ali permite, naquela congregação ali. Tudo tem regra, temos que consultar o pastor. Pastor, como é que é as regras da igreja? Como é que funciona aqui? Entendeu? Nós temos que ser instruídos. Não podemos chegar na igreja e querer mandar na igreja de qualquer jeito, achando que a igreja não tem o líder para instruir. Tem sim. E o líder é instruído por Deus. E ele vai dizer, olha, a regra da igreja é essa. E nós temos que obedecer. As leis estão aí, é para nós obedecermos às leis. Amém? E se você não gostar da lei daquela igreja, não fica naquela congregação, procura outra. É simplesmente assim. Então, meus amados, nós temos que andar no temor de Deus. No temor e no tremor. O que significa tremor? Tremor é um certo medo. Então tem muita gente que já perdeu o medo de perder sua salvação. Tem muitos crentes que já perdeu o medo, perdeu o temor, perdeu o medo de perder a salvação. Já leva as coisas de qualquer jeito. Tem muitos crentes, muitos obreiros, muitos missionários, muitos pastores, muitos diáconos, muitos presbíteros, muitas pessoas de banco já perdeu o tremor, não tem mais medo de perder a salvação. Estão na igreja só para contender. Eles já se tornaram parte da semente da serpente, que se tornaram inimiga do povo de Deus, da semente da mulher. Então eles vão para a igreja só para contender, para achar defeito nas pessoas, para contender com os crentes, com aqueles que estão com a mão no arado. Tem muitos que já perderam o tremor, perderam o medo de perder a salvação e levam a vida de qualquer jeito, em prostituição. Pessoas vão para a igreja para estar cobiçando aquilo que não é delas. As pessoas estão no moitim, fazendo os grupinhos, contendendo um com os outros o tempo todo, semeando contenda, semeando ódio. São pessoas que já perderam o temor de Deus, perderam o tremor. Amém? E a palavra fala que nós temos que se alegrar no Senhor com o temor e com o tremor. E Deus está falando para nós, meus amados. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, ficar na vigilância. É orar, jejuar, mas primeiramente vigiar. Ficar na vigilância, porque não adianta só orar, jejuar, ser bom dizimista, estar com a mão no arado, fazer tudo, cantar, louvar, pregar, mas não vigiar. Não vai adiantar, irmão, porque vai cair em tentação. Tem que estar na vigilância do Senhor. Tem que estar a todo momento na vigilância. E fazer a obra do Senhor com sinceridade, do jeito que agrada a Deus. Então Deus está falando, pedi em mim que eu te darei as nações por herança, para resgatar as almas das garras de Satanás. E para nós resgatar as almas das garras de Satanás, nós precisamos estar na posição. Nós precisamos estar na posição correta. Precisamos estar ali, fazendo a vontade de Deus, para que as pessoas olhem nós e vejam testemunho. Glória a Deus. Então esta palavra é para Jesus Cristo e para os ungidos do Senhor. Aqui em Apocalipse 2, versículo 26 diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá, e serão quebradas como vaso de oleiros, como também recebi de meu Pai. Jesus está dizendo: aquele que guardar até o fim as palavras do Senhor, ele vai dar as nações por herança e vai reger com vara de ferro. Junto com ele, essa palavra aqui é no milênio. Jesus vai vir no milênio, vai reger as nações com vara de ferro. E ele está dizendo que aquele que guardar até o fim as palavras vai reger junto com ele. Vai reger junto com ele as nações com vara de ferro. Aqui no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os mil anos. Então, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, aqueles que têm parte com Cristo, que vai subir no arrebatamento, vai reinar com ele e vai reger as nações com vara de ferro junto com ele, porque vai reinar com ele os 1000 anos com ele.
Amém? Glória a Deus, meus amados. Vamos ficar na posição. Vamos ouvir a voz de Cristo. Vamos ser obedientes à palavra de Deus. Vamos ouvir a voz do nosso pastor. E vamos ouvir a voz dos nossos líderes aqui na terra. Vamos obedecer, vamos ser instruídos. Nós precisamos ser instruídos para pôr a mão no arado. Nós precisamos ser instruídos. Começando lá no curso de obreiros. Nós temos que fazer o curso de obreiros. É muito bom nós sermos instruídos. Quando nós chegarmos para pôr a mão no arado, chegarmos na igreja, começarmos a participar dos cursos de obreiro. Porque é ali que vai instruir como o obreiro deve se portar na obra do Senhor. Amém? É para todos aqueles que põem a mão no arado. Todos aqueles. Tem que fazer, irmãos, o curso de obreiro. Ser instruído, procurar os professores, os capacitados. Porque Deus capacitou esses homens para instruir os demais. Temos que procurar e sermos instruídos. Não pode pôr a mão no arado de qualquer jeito, porque vai envergonhar a obra de Cristo. Vai falar aquilo no altar que não deve falar. Vai se portar no altar como não deve se portar. Vai se portar na obra onde for. Vai escandalizar a obra de Cristo. E Deus tem vitória para nós. Deus tem vitória. Ele quer expandir o nosso ministério. Ele está dizendo: pedi que eu te darei as nações por herança. Mas fica na posição e pede. Que Deus vai te dar poder dos céus para reger as nações com vara de ferro. Para resgatar no momento as almas das garras de Satanás, quebrar toda a obra das trevas. Quando você abrir sua boca e profetizar, toda a obra das trevas vai cair por terra, porque é o poder de Deus que está sobre você. Assim como teve sobre os apóstolos, Pedro e Paulo. E os demais que passavam fazendo a obra, e Satanás caía por terra, porque é o próprio Deus que anda conosco. Amém? Vamos orar para que Deus venha nos dar essa graça. Pai querido e Pai amado que está no céu. Papai querido, obrigada por esta palavra, Pai. Por este entendimento que o Senhor nos dá, Pai, através desta palavra. Pela Tua revelação, Espírito Santo de Deus. Papai, nos dá graça para nós fazermos a Tua vontade. Nos dá graça para nós sermos obedientes. Ter temor do Senhor, meu Pai. E não perder o tremor, Senhor. Nos capacita a cada dia, nos dá graça, Pai, nos dá graça para nós sermos obedientes à Tua palavra, sermos obedientes aos nossos líderes, meu Pai, para que cada um de nós venhamos ser obediente, meu Pai, e ter, meu Pai, entendimento, Senhor, e entender que nós precisamos ser instruídos para a Tua obra, para a Tua boa obra, Pai. Nós precisamos ser instruídos, Pai, na Tua sabedoria, na Tua graça, crescer diante de Ti na Tua graça, Pai, na humildade, Senhor, esperar em Ti, Senhor. Na Tua graça, na Tua humildade, crescer diante de Ti cada dia, Pai. Cada passo que nós dermos, meu Pai, seja na Tua graça, na Tua presença, Senhor. Nos capacita, Papai querido. Nos capacita o Teu povo para pôr a mão no arado, Pai. Ajuda o Teu povo, meu Pai, pôr a mão no arado, mas capacitado, Senhor. Pai, venha nos dar poder e autoridade, meu Pai, sobre todas as obras das trevas, que nós venhamos repreender no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda obra de bruxaria, meu Pai, toda obra das trevas, meu Pai, toda palavra de maldição, toda oração contrária, todo joelho dobrado ao contrário contra a Tua vontade na vida do Teu povo, seja caído por terra, meu Pai, por uma só palavra do nome de Jesus Cristo. E venha ser jogado por terra toda a obra das trevas, contra as nossas vidas, contra os ungidos do Senhor. Pai, cuida dos Teus ungidos, Papai. Os Teus ungidos clama por Ti, meu Pai. Clama, meu Pai, por socorro. Para que o Senhor venha socorrer, porque a semente da serpente é grande, Senhor. A maldade tem se alastrado sobre a terra, Pai. A maldade tem se alastrado sobre o Teu povo, meu Deus. Que o Senhor venha socorrer. Socorre o Teu povo, unge o Teu povo, Pai. Cobre o Teu povo, meu Pai, com o Teu manto de mistério. Reveste o Teu povo, meu Pai, com poder e autoridade, para que nenhuma obra das trevas, nenhum mal chega, meu Pai, à nossa casa, meu Pai. Para que nenhum mal venha entrar, meu Pai, nas nossas armaduras, Senhor. Que nenhuma brecha venha estar nas nossas armaduras, assim como teve uma brecha na armadura, meu Pai, do rei de Israel, meu Deus. E ele foi morto, meu Pai. Ajuda, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, que a nossa armadura não venha ter nenhuma brecha, meu Deus. Venhamos estar blindados, meu Pai, coberto pelo Teu sangue, Jesus. Nos capacita, Deus, é o que eu te peço, Pai. E te agradeço por esta palavra hoje, meu Papai querido. No nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu te agradeço, Papai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado e pelas bênçãos que o Senhor ainda vai nos dar. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo e te exalto, Pai. Eu exalto a beleza da Tua santidade, meu Pai, através desta palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, meu Deus.
Deus. Louvado seja o teu nome, engrandecido para todo sempre, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o teu nome, glorificado para sempre. Amém, Jesus. Amém.